revelado. O ganadeiro que vendeu seu touro moribundo ao diabo e desencadeou um terror sinistro. Era um dia cinzento em Arapiraca, onde a tristeza reinava no coração de Marcos. Ele, um respeitado ganadeiro, olhava para seu único touro, que agora mal conseguia se mover. O sol se punha, tingindo o céu em laranjas e roxos vibrantes, mas essa beleza ofuscava a realidade sombria de sua vida. As dívidas apertavam como correntes em seus pulsos. Sua esposa, Ana, e seus filhos, Lucas e Maria, eram mero reflexo do desespero que se acumulava. A casa que um dia foi cheia de risos, agora ecoava o silêncio da ruína. Na noite anterior ao pacto que mudaria tudo, um ar sombrio tomou conta da fazenda. Marcos ouvira rumores sobre um homem misterioso que negocia com a desgraça, mas a vaidade falou mais alto. O que posso perder? Ele pensou, enquanto o homem de olhar penetrante o confrontava na escuridão. Um preço generoso por seu touro, e tudo isso pode mudar. E assim, a esperança perversa entrou em seu coração. Como ele poderia saber que estava fazendo um pacto com o próprio diabo? Naquela noite após a transação, a tensão havia se instalado na casa. Estrondos ressoavam pela fazenda como um rugido que despertava da terra. Os animais começaram a desaparecer, um a um, como sussurros em meio à escuridão. O ar apertava, e um desespero denso envolvia a residência. Ana acordou assustada ao vislumbrar uma sombra imensa na porta de seu quarto. Era o touro. Mas não era o mesmo. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural e seu balir soava como um lamento, ecoando pela casa como um chamado para os horrores que se aproximavam. Os pesadelos se tornaram rotineiros. Lucas e Maria, atormentados por criaturas grotescas que surgiam nos cantos escuros da casa, corriam em busca de refúgio, mas nada os protegia do terror que agora se alojava em suas mentes. O clima tenso parecia envenenar o ambiente, enquanto os vizinhos sussurravam sobre maldições e segredos obscuros. Marcos viu a desconfiança no olhar de Ana, o medo nos olhos de seus filhos. Algo maligno pulsava entre eles, uma barreira invisível construída pela insegurança. O pânico tomou conta da casa. Marcos, cercado pelo terror e pela culpa, se viu diante de um dilema sombrio. Ele desconfiava que não lutava só contra as criaturas da noite, mas contra a verdadeira face da maldade, que poderia ser um amigo ou um vizinho, alguém disposto a se aproveitar da sua fragilidade. O que eu fiz? Pensava, enquanto a inquietude dominava seus pensamentos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em uma reviravolta arrepiante, ele descobriu cartas que revelavam algo ainda mais aterrador que o pacto. Alguém na comunidade sabia do que havia feito. Essa pessoa se tornaria uma sombra, manipulando não apenas o medo de Marcos, mas a própria essência da cidade. Ele se viu em uma corrida contra o tempo, onde cada sinônimo de desespero revelava mais sobre os segredos que sua comunidade escondia. Marcos começou a perceber que o verdadeiro terror não era o pacto com o sobrenatural, mas a traição que o cercava. Agora, ele precisava confrontar não só a dita entidade sobrenatural, mas também a hipocrisia dos que estavam à sua volta. As sombras, antes difusas, começaram a se moldar em figuras conhecidas. Quem estava disposto a alimentá-las? O jogo de cartas de Marcos começava, e ele não sabia o que o aguardava na próxima jogada. Assim, as trevas dançavam ao seu redor, prometendo a ruína daquilo que mais amava.
Em que becos escuros essa história o levaria? Marcos caminhava pela casa com o coração em chamas. O medo o consumindo a cada passo que dava. As paredes pareciam respirar, sufocando-o com o peso do que havia feito. O rastro de criaturas que o perseguiam se tornara mais evidente nas horas sinistras da noite. Ele sentia os olhares, os sussurros, não só na escuridão, mas no ar pesado que pairava na fazenda. Na cozinha, o cheiro do café queimado foi ofuscado pela nafta que impregnava o ar. Ana, uma sombra de sua antiga alegria, se tornou uma presença silenciosa e distante. Marcos a encarou, buscando qualquer vestígio da mulher que amava. As marcas do terror em seus rostos eram reflexos da noite anterior, quando o touro, agora uma bestialidade de horrores, avançara pela casa. Você tem que se afastar, ele murmurou, quebrando o silêncio tenso. Eu não sei o que ele pode fazer. Ela fitou os olhos dele, um misto de desconfiança e dor. O que você fez, Marcos? Este não é o seu touro, algo se apoderou dele. As crianças estão com medo e eu também estou. Ele sentiu o estômago revirar. Ana estava certa. A cada instante a presença do touro maldito se tornava mais opressora, quase como um coração maligno pulsando à espreita, monitorando seus movimentos. Marcos tentava pensar em um jeito de reverter o pacto, mas as cartas encontradas não diziam como. A mente dele já estava em frangalhos, sufocada pelo desespero. Acendeu uma lamparina e no tremor da luz, as sombras dançavam na parede. Então, um grunhido ressoou do estábulo. Era um som tão profundo que fazia a terra tremer. O fôlego de Marcos ficou preso na garganta. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele decidiu ir até lá, apesar do medo. Ao abrir a porta do estábulo, o odor de sangue fresco e de bicho-preguiça invadiu suas narinas. O touro estava ali, erguidos os músculos, olhos iluminados como duas chamas infernais. Seu corpo era uma grotesca marionete sob o controle de uma força obscura. Marcos lutou contra o impulso de recuar. A criatura se virou lentamente, passando a língua por lábios secos, enquanto um rugido gutural emanava de suas entranhas. "Pare!" gritou ele, a voz distorcida pelo medo. "O que você quer de mim?" O touro parou e por um momento, o que parecia ser uma sombra, se materializou atrás dele. Era um homem, seu olhar envolto em trevas, provavelmente o mesmo que o abordara naquelas noites de desespero. A figura sorria, um sorriso que congelava o sangue. "O que eu quero?" ele perguntou, a voz tão suave que parecia um lamento. "Eu quero que você entenda que o verdadeiro poder é aquele que você ignora. Você fez um pacto, e este pacto terá um preço." Marcos sentiu suas pernas fraquejarem. A vida da sua família, o futuro de Ana, Lucas e Maria, tudo estava em jogo. Ele precisava de uma saída, mas aquelas palavras ecoaram como grilhões ao redor de seus pulsos. "Liberta-me", ele implorou, sem saber se ainda existia alguma forma de redenção. O homem lançou um olhar divertido. "Não se preocupe, isso é apenas o começo, e eu estou aqui apenas para observar como tudo se desenrola. Não subestime as sombras em que você se esconde." Assim que as palavras se esvaíram no ar, uma risada ecoou, misturando-se ao som nauseante do touro que resfolegava. Com um último olhar, o homem desapareceu com um estalo. Marcos, aturdido, recuou. Sentiu um toque gelado em seu ombro e virou-se rapidamente. Ana estava ao seu lado, mas ela parecia diferente. Seus olhos estavam opacos, como se já não estivessem ali. "O que aconteceu com você?" ele perguntou, a mente girando em confusão. E a resposta dela veio em um murmúrio que soou como um eco distante. "Você fez o pacto, e agora nós somos parte dele." No mesmo instante, um grito cortou o silêncio da casa, vindo de Lucas e Maria. Um grito de terror puro. Marcos virou-se, o sangue gelando em suas veias.
Ele sabia que o verdadeiro horror estava apenas começando. O que teria se desenrolado a partir daquele grito? A segurança da sua família se esvaía, e ele precisava agir rápido. Mas para onde? Marcos correu em direção ao quarto das crianças, a luz da lamparina tremulando, como se também estivesse consumida pelo medo. Cada batida do seu coração soava como um tambor ensurdecedor, ecoando em sua cabeça. As vozes de Lucas e Maria ressoavam em seu ouvido, intensificando a urgência da situação. Ele já estava preparado para o pior, mas o que encontraria lá? Ao abrir a porta, a cena que se desdobrou diante dele era uma oitava de horror. As crianças estavam no chão, tremendo e com os olhos arregalados, como se vissem um espectro. A atmosfera estava carregada e um odor azedo pairava no ar. Marcos notou que o boneco de Maria, um simples cachorro de pelúcia, estava rasgado, com as costuras abertas, e parecia ter sido alvo de algum ataque. "O que aconteceu?" perguntou, tentando manter a voz firme, enquanto o desespero ameaçava dominá-lo. "Ele..." Lucas balbuciou, apontando para o canto mais escuro do quarto. Marcos virou-se na direção indicada, mas não havia nada além do seu próprio medo e da sombra crescente nas paredes. Ao fundo, uma risada profunda e distorcida ressoou, fazendo o gelo subir por sua coluna. O som parecia vir do corredor, se arrastando como uma serpente maligna. Ana apareceu na porta, seus olhos vazios, refletindo a escuridão que havia se infiltrado na casa. O semblante sereno, quase como se estivesse em transe, deixava Marcos alarmado. Ele precisava agir. "Ana, venha!" gritou desesperado. "Precisamos sair daqui!" Mas ela ficou parada, como se uma força invisível a mantivesse presa. Marcos se voltou rapidamente para as crianças. "Vocês precisam ir! Rápido!" ordenou, pegando as mãozinhas dos filhos, tentando puxá-los para fora. Mas Lucas estava paralisado. Algum pavor mudo o mantinha entre as sombras. Maria, em meio ao seu choro, olhava fixamente para a escuridão que se agigantava no canto do quarto. "Papai, a sombra..." Ela sussurrou, suas palavras gaguejadas quase engolidas pela tensão. Da escuridão surgiu uma forma, longa e distorcida, deslizando pelo chão como uma entidade sem forma. Marcos sentiu sua coragem vacilar ao reconhecer que o terror que enfrentava não era apenas o touro, mas algo mais antigo e profundo que o próprio pacto feito. Ele puxou as crianças com toda a força que tinha, mas o chão parecia grudado aos pés de Lucas, que gritava sem parar. O desespero tomou conta de Marcos, enquanto a sombra se aproximava cada vez mais, a risada se intensificando em uma cacofonia de distúrbio. "Ana!" ele gritou, mas sua esposa continuava imóvel, como se já não fosse parte deste mundo. Com um impulso desesperado, Marcos finalmente arremessou Lucas e Maria para o lado. A sombra se precipitou em direção a ele, e seu instinto o fez desviar, mas não antes que uma das garras frias cortasse seu braço, uma dor aguda que queimava como fogo. Ele recuou, os olhos fixos na criatura grotesca que agora revelava sua verdadeira forma. Uma amálgama de carne e sombras, com os olhos pequenos brilhando como lanternas de um inferno pessoal. O medo tomou conta dele de forma visceral, enquanto a criatura abria a boca em um grito agonizante que reverberou pelas paredes da casa. Mas foi a visão de Ana, agora dominada pelas trevas, que levou Marcos ao quase desespero. Ela se transformou em uma entidade também, conectada ao horror que havia libertado ao fazer o pacto. Ele jamais imaginou que o preço seria a própria alma dela. No último instante, quando sua coragem parecia prestes a se esvair, uma ideia surgiu como um clarão. Ele tinha que recuperar o controle, tinha que retratar a realidade de volta na forma de um último plano. "Vamos!" ele gritou para as crianças, tomando uma decisão rápida. "Comigo agora!" Correndo em direção à saída, com os corações pulsando em uníssono,
Marcos começou a entoar as palavras do contrário, as palavras que ouvia em suas visões nos últimos dias. Ele não sabia se funcionaria, mas não tinha escolha. Mas ao abrir a porta da saída, algo o impediu. A figura do homem das sombras, aquele que havia selado seu destino, estava bloqueando a passagem. A risada ecoava alto, um aviso de que a batalha estava longe de acabar. Você não pode escapar tão facilmente, o pacto está apenas começando. Marcos parou. As sombras estavam se fechando e ele percebeu que tinha que enfrentar o próprio horror se quisesse salvar sua família. Com a adrenalina pulsando em suas veias, o que ele não sabia era que o verdadeiro terror estava por vir. E à medida que enfrentava as sombras, um novo grito voltou a ecoar, agora mais próximo e mais poderoso. O que mais estava escondido nas trevas dessa fazenda amaldiçoada? Marcos ficou parado. A adrenalina disparando em seu corpo, seu coração pulsando forte. O homem das sombras, de rosto inexpressivo e olhos que pareciam abismos, continuava a rir, um som que se alimentava do seu pânico. Ele sentiu a pressão do ar à sua volta, como se a própria casa estivesse sufocando o caminho de saída. Não há portas para você, Marcos, sussurrou a figura, movendo-se lentamente na direção dele. Cada passo parecia arrastar as sombras, como se o próprio chão estivesse ansioso para engoli-lo. As crianças, ainda agarradas às suas mãos, tremiam visivelmente. Lucas olhava para o pai, os olhos cheios de confusão e medo, enquanto Maria chorava baixinho, tentando manter a voz contida. Marcos sabia que não podia deixar que o desespero se instalasse. Ele respirou fundo, procurando coragem nas próprias entranhas. Você não vai nos levar, gritou, a voz ecoando contra as paredes nuas. O homem das sombras apenas sorriu, um sorriso que era mais uma ameaça do que um gesto amigável. Você não entende, Marcos. Este é apenas o começo. O que você vê não é nada, apenas uma fração do que eu posso fazer. No instante seguinte, um fulgor vermelho e verde brilhou na escuridão à sua frente. Era como se um relâmpago tivesse atravessado a noite, revelando figuras contorcidas surgindo nas sombras. Ele piscou, e ao fazer isso, a cena à sua frente se transformou em um pesadelo vibrante. Silhuetas, rostos distorcidos de almas perdidas, emaranhados em suas próprias agonias, ameaçavam enredá-lo. Marcos fechou os olhos tentando se concentrar nas crianças. Eram eles a sua única âncora naquela realidade distorcida. Lucas, Maria, escutem. Precisamos nos lembrar do que vivemos juntos. Ele falou, segurando firme as mãozinhas. O amor nos une. A força de suas palavras parecia dissipar um pouco da escuridão. Lucas, que ainda estava paralisado, respirou fundo e assentiu. Maria, embora assustada, olhou para o pai e deu um leve sorriso, como se recordasse os momentos bons que tiveram em família. Mas o homem das sombras não estava disposto a desistir. Com um gesto amplo, ele mandou as figuras grotescas avançarem. Marcos sentiu seu corpo tremer, o frio da morte pairando sobre eles. Lute contra eles, gritou, e os filhos imitaram suas palavras, tentando erguer a cabeça. No entanto, também não era mais possível ignorar o fato de que Ana, em seu estado desolador, ainda estava ali, perdida na névoa das trevas. Uma angústia profunda tomou conta de Marcos, enquanto ele percebeu que deveria salvá-la, se ainda havia alguma chance. Ana! Ele gritou novamente, desesperado. Sua voz, agora mais firme, parecia quebrar a escuridão em torno dela. Lute! Você não pertence a eles. A expressão no rosto de Ana mudou, por um breve momento, como se uma centelha de vida tivesse atravessado seu olhar vazio. Mas logo foi apagada, e a criatura que a dominava voltou a se fortalecer. Marcos, movido tanto pela esperança quanto pelo desespero,
decidiu que faltava um elemento crucial: a conexão deles. Ele se lembrou dos momentos em família, das risadas, dos passeios ao ar livre, e isso o fez gritar: juntos, o amor nos mantém juntos. As palavras ecoaram nas sombras, criando uma onda pulsante de luz que começou a dissociar as pequenas figuras grotescas. Ele olhou para as crianças e juntos começaram a gritar, uma sincronia de vozes que se levantava contra a escuridão. Mas no momento em que a luz parecia ganhar força, o homem das sombras irrompeu em um grito ensurdecedor. "Chega!" bradou, e uma onda de força surgiu, fazendo com que Marcos e as crianças fossem arremessados para trás, atingindo a parede do corredor. A luz começou a se apagar, e o medo voltou a reinar. Marcos, com a respiração ofegante, olhou para seus filhos, determinados. Não havia mais como recuar. Ele tinha que ir em frente por eles e por Ana. Os gritos reverberaram, e antes que ele pudesse entender, a casa começou a tremer, como se a própria estrutura estivesse viva e reagindo ao terror que havia sido invocado. Ele não poderia permitir que a realidade se quebrasse. "Ainda não acabou", gritou Marcos, erguendo a cabeça com determinação, enquanto a sombra se agigantava em frente a eles, sedenta por seus medos. E assim, mais uma vez, o eco de risadas distorcidas e gritos desesperados preludiava o impacto de um destino sombrio. A pergunta que agora pulsava em sua mente era: até onde ele e as crianças iriam por amor, frente a um inimigo que se alimentava de suas esperanças? Os ventos uivavam e a casa tremeu ainda mais, prenunciando que a batalha deles ainda estava longe do fim. A casa continuava a tremer. O silêncio era apenas uma ilusão entre o eco de risadas distorcidas. Marcos se sentia como se estivesse em um pesadelo sem fim. As paredes pareciam apertar os pulmões de todos ali. O homem das sombras agora parecia crescer em tamanho, suas mãos longas e esqueléticas se esticando em direção a eles, como garras dispostas a agarrar qualquer esperança. Marcos virou-se para as crianças, o coração disparado. O que mais poderiam fazer? O amor que ele tentara invocar, as lembranças que haviam compartilhado, pareciam agora distantes e frágeis. Ele tinha que ser mais forte. "Lucas, Maria", chamou a voz tremendo. "Lembrem-se do que sempre falamos. Nós somos uma família." Emoção começou a crescer entre eles. Lucas segurou firme a mão da irmã e ela fez um esforço para parar de chorar. A determinação no olhar dele refletia a vontade de não se deixar levar. E assim, juntos, formaram uma barreira de luz que parecia desafiar a escuridão. Mas o homem das sombras não ficou impressionado. Com um movimento de sua mão, as imagens de pessoas atormentadas começaram a deslizar pelas paredes, sussurrando segredos e tristezas esquecidas. Cada sussurro penetrava na mente de Marcos, fazendo-o lembrar da angústia, das perdas e de todos os momentos em que se sentira impotente. "Vocês realmente acham que podem escapar?" A voz do homem cortou através do ar. Ele estava mais perto agora. A frieza de sua presença era opressiva. "Este lugar é o seu lar. Você nunca poderá deixar isso para trás." A verdade nas palavras dele o atingiu como um soco no estômago. Uma onda de temor começou a se formar em seu interior, uma dúvida que ameaçava consumir sua coragem. Mas ao ver a expressão de determinação no rosto de Lucas, ele percebeu que não poderia deixá-los cair. Sem pensar duas vezes, Marcos gritou: "Não somos apenas o que aconteceu conosco, somos a vida que ainda temos, os momentos que construímos juntos." E assim como ele falou, um brilho surgiu, como um pequeno sol em meio à escuridão. O homem das sombras hesitou, visivelmente desconcertado. Um lampejo de medo brilhou em seu olhar profundo, como o abismo. Aproveitando essa fraqueza, Marcos continuou: "Nós somos mais fortes juntos." As crianças repetiram, quase em uníssono:
Isso pareceu perturbar a escuridão, enquanto as silhuetas começavam a recuar, implorando por atenção, mas sem serem consoladas. Marcos sentiu uma onda de esperança lavá-los, e com isso, decidindo que não havia mais tempo a perder. Para Ana, gritou correndo na direção onde ela estava. Vamos, precisamos dela. Enquanto se dirigiam para ela, a casa parecia pulsar sob seus pés. Os corredores se esticavam e os retratos nas paredes mudavam, rostos que pareciam chorar suas almas para eles. E a presença do homem das sombras era palpável aos seus calafrios. Mas Marcos não hesitou. Ele alcançou Ana. Seus olhos estavam nebulosos, ainda presos na escuridão, mas ao fazer contato com sua mão, algo em sua expressão começou a mudar. Era como se ela estivesse despertando de um longo torpor, lutando contra as correntes invisíveis que a aprisionavam. Ana, ele sussurrou segurando seu rosto com as mãos trêmulas. Lute conosco. O brilho de amor que emanava de Marcos e das crianças irrompeu como um farol na escuridão. Aos poucos, uma luz tenuemente começava a dançar ao redor de Ana, que olhou para ele, parecendo confusa, mas começando a recuperar parte de si mesma. Mas a sombra reagiu a isso. Em um movimento rápido, ele estendeu a mão e um rugido ensurdecedor tomou conta do espaço. Marcos e as crianças foram empurrados para trás, a luz ameaçando se apagar. Isso não terminará bem para vocês, gritou o homem das sombras, uma cólera crescente na voz. Marcos sentiu seu corpo frio, esmagado entre o medo e a esperança. A casa estava prestes a desmoronar, mas o que mais poderia fazer? Ele precisava agir rápido. Como se em resposta ao seu desespero, uma ideia surgiu em sua mente. Uma lembrança de um antigo ritual que eles costumavam fazer em família, uma verdadeira celebração de amor e união. Ele olhou para os filhos, os olhos cheios de determinação. Vamos fazer isso juntos. Antes que pudesse se preparar, uma explosão de luz explodiu ao seu redor, e a casa começou a colapsar sob a força da batalha entre luz e escuridão. O homem das sombras rugiu, batendo com suas garras, mas Marcos sentia uma onda crescente de poder surgindo de suas almas unidas. A casa estava desmoronando, o tempo estava se esgotando, mas a pergunta ecoou em sua mente. Seria amor o bastante para salvá-los antes que tudo acabasse? A explosão de luz era ofuscante. Marcos sentiu suas forças se esvaírem enquanto a casa se desintegrava ao seu redor. O chão tremia, as paredes se contorciam em gritos distorcidos e a presença opressiva do homem das sombras parecia se intensificar, como se estivesse se alimentando do caos. Agora! Gritou, tentando canalizar toda a energia daquele amor queimando dentro dele. Ele mal conseguia pensar, mas uma coisa ecoava forte em sua mente. Eles precisavam se unir. As crianças, cientes do momento decisivo, se posicionaram ao lado de Ana, que estava começando a se libertar de seu estado de torpor. A luz que a envolvia pulsava como um coração vivo, revelando um brilho que desafiava a escuridão, enquanto as sombras se aproximavam, tentando puxá-la de volta. Segurem-se! Marcos gritou, entrelaçando as mãos de todos. Deixem a luz entrar. Assim que todos se uniram, a luz cresceu, expandindo-se como uma onda. Entre gritos e rugidos da casa, a luz se espalhou, tocando as paredes, os rostos chorosos nas fotografias e as silhuetas que se esticavam em busca de liberdade. Cada pedacinho de amor e dor prometido por suas memórias se tornava uma armadura contra aquela escuridão. Mas o homem das sombras não aceitou essa derrota. Ele rugiu, e Marcos sentiu o vento gélido que acompanhava a sombra passada, cortando seu rosto como facas afiadas. A casa começou a inverter suas formas. Escadas se tornavam deslizantes. Portas se fechavam à força, como se o próprio lugar quisesse engolir o que restava de esperança. Não!
gritou um dos filhos. Nós não vamos deixar isso acontecer. A determinação dos pequenos ecoou em Marcos. Eles eram mais que vítimas. Eram uma fonte poderosa de luz. Ele os viu lutando, a coragem brilhando em seus olhos. E enquanto a casa se desmantelava ao seu redor, Marcos sentiu que precisava fazer algo mais. Fechem os olhos e lembrem-se do que mais amamos. Ele ordenou, sua voz firme, buscando uma conexão mais profunda. Ana fechou os olhos, sentindo os traumas começarem a se dissipar. Lucas, em sua inocência, imaginou o mar que costumavam visitar no verão. Maria lembrou-se da festa de aniversário em que todos dançaram e riram juntos. As memórias foram tecido de amor, entrelaçando-se no ar, formando um escudo invisível contra o homem das sombras. Isso é mais forte do que você, bradou Marcos, abrindo os olhos enquanto a casa rangia ao seu redor, tentando chamar de volta as memórias que estavam se dissipando. A sombra hesitou mais uma vez. Parecia menos sólida. Marcos viu através da névoa do medo um lampejo de vulnerabilidade. Mas o homem das sombras encolheu as garras, preparando um ataque final. Vocês não têm ideia do que estão invocando, ele gritou. Aquelas palavras reverberaram. Mas agora Marcos sentia uma força que não tinha antes. A luz começou a engolir a escuridão, e havia um brilho intenso queimando ao redor deles. Quando a escuridão hesitou, ele percebeu que a chave estava em continuar acreditando. Com a energia crescente, a luz começou a emanar não só de suas memórias, mas da própria sanidade e do amor que os unia. Os sussurros das almas se tornaram gritos de apoio, clamando por liberdade e redenção. A casa parecia respirar, pulsações de terror e esperanças entrelaçadas. Mas a luz se sobressaía. Então, algo inesperado aconteceu. A casa começou a fechar como um caracol, suas paredes tomando forma de um vórtice de sombras, puxando-os em um movimento caótico. A luz estava ganha, mas havia um preço. Rápido! Gritou Marcos, enquanto a escuridão lançava tentáculos que tentavam agarrá-los. Mas, no último momento, o homem das sombras ergueu um braço, e a casa parou de se fechar. Uma fissura surgiu no espaço, um portal. O homem das sombras olhou para eles com um brilho de desdém. Isso não terminará aqui, família. Ele sorriu, um sorriso que fazia o coração gelar. Marcos sentiu um frio correr pela espinha. O que ele queria dizer? O que vinha a seguir? O que era aquele riso sinistro? Com o mundo desmoronando ao seu redor, a única certeza real era de que essa luta ainda estava longe do fim. E em um momento de incerteza carregada de terror, todos se perguntaram o que realmente estavam prestes a enfrentar além daquela porta. Marcos respirou fundo. A fissura no espaço pulsava, uma cicatriz na realidade. As crianças estavam trêmulas ao seu lado, suas pequenas mãos apertadas, e ele podia sentir o aumento de sua própria ansiedade. O homem das sombras, com seu olhar perverso, estava prestes a revelar o que havia naquelas profundezas escuras. As paredes da casa pareciam respirar, sussurrando segredos de um passado que não deveria ser lembrado. O que você quer? Marcos conseguiu perguntar, a voz tremendo, como se estivesse frente a um monstro totalmente desconhecido. O homem das sombras inclinou a cabeça suavemente, revelando um semblante distorcido que era ao mesmo tempo sedutor e aterrorizante. Eu não quero nada que você possa imaginar, Marcos. Sua voz era como uma corda finíssima, cortando o ar. Eu estou aqui para coletar a dívida. E vocês são os devedores. Marcos franziu a testa. Dívida? Que dívida podia ter uma família como a sua? As vozes no fundo da casa ficaram mais altas, como se celebridades invisíveis dançassem na linha entre a vida e a morte. Ele olhou para Ana e as crianças, seus rostos pálidos se contorcendo em confusão e medo. Vocês brincaram demais com o passado. O homem das sombras rosnou,
sua forma se distorcendo em um emaranhado de dor e raiva. As sombras ao redor pareciam se agitar, dançando de um lado para o outro como se fossem serpentes prontas para atacar. Agora vai ser preciso pagar. Marcos sentiu seu coração acelerar. A casa ainda gemia ao redor deles, e a luz que antes iluminava a sala parecia agora escassamente visível, como se estivesse se escondendo. Ele lembrou das memórias, do amor que haviam compartilhado, e então a ideia lhe ocorreu. E se as memórias também fossem a chave para a libertação? Não precisamos fazer isso, gritou para o Homem das Sombras, desafiando-o com toda a força que sentia. Nós podemos nos libertar desse fardo juntos. Suas sombras não podem nos controlar. O Homem das Sombras lançou uma risada ensurdecedora, reverberando como uma tempestade nas paredes ao redor. Os pequenos se agacharam, tremendo de medo. Como você ousa desafiar o que não entende? Ele rosnou. Não se esqueça que sou eu quem dita as regras aqui. A fissura começou a se expandir, engolindo a luz. As sombras se tornaram mais densas, como se buscassem capturá-los. Marcos, então, como um último ato de desespero, começou a levantar as vozes de seus filhos, forçando sua lembrança coletiva a ecoar pela sala. Lembrem-se da força que temos juntos, gritou. As crianças, duas pequenas luzes em meio ao caos, começaram a repetir as palavras. Juntas, eles formaram uma corrente de vozes, mas o Homem das Sombras não estava disposto a desistir facilmente. Ele se transformou em uma nuvem negra, uma sombra viva que começou a se dirigir a cada um deles, tornando-se uma verdadeira pesadelo. O frio penetrante da escuridão os envolveu, enquanto sussurros horripilantes pareciam cutucar sua mente, ameaçando desmantelar cada lembrança de amor que haviam lutado para construir. Você não vai encontrar o que busca, gritou o homem, sua forma oscilando entre risadas malévolas e gritos de dor. O passado não pode ser apagado. Marcos não sabia o que fazer. A luz estava se apagando e ele podia sentir a angustiante pressão do desespero. O que mais ele poderia oferecer? Foi aí que ele teve um lampejo de ideia. Paguem a dívida! Ele bradou, sua voz ressoando através do vazio. Não com medo, mas com amor. Nossas memórias valem mais que qualquer sombra. O Homem das Sombras hesitou, as garras paradas, enquanto o brilho fraco tentava se erguer novamente. As crianças começaram a respirar fundo, compartilhando as memórias mais alegres que tinham, uma a uma, da festa de aniversário ao dia que foram ao parque. Marcos se juntou a eles, sentindo a luz se reerguer dentro dele. A fissura começou a tremer, e o homem virou-se para a porta, visivelmente em pânico. Não! O que você está fazendo? Ele gritou, mas Marcos não cedeu. Ele sabia que aquela era a última chance. Com um grito poderoso, unindo toda a força da família, ele arremessou suas memórias em direção ao Homem das Sombras. A luz explodiu em um brilho radiante, e no último momento, um grito agudo cortou o ar. Então tudo ficou em um silêncio sepulcral. O que restaria deles? O que realmente viria a seguir se aquelas memórias falhassem diante da escuridão? Naquele momento, uma sombra na fissura começou a se mover novamente. E uma nova presença se anunciou. Algo ainda mais assustador estava prestes a emergir. A fissura pulsava como um coração acelerado, cada batida reverberando dentro da casa. Marcos, ainda sob o peso do silêncio que se seguiu à explosão de luz, sentiu uma onda de pânico e expectativa. As crianças ao seu lado estavam paralisadas, os olhos fixos na escuridão que começava a se moldar em algo grotesco. Uma forma mais clara surgiu da fissura, um ser pálido, quase translúcido, com olhos como buracos negros que devoravam a luz. Ele não tinha traços humanos. Sua pele parecia derretida, escorrendo como se estivesse se desconstruindo.
Um arrepio percorreu a espinha de Marcos, enquanto o ar se tornava mais gelado. As paredes da casa tremendo como se estivessem se contorcendo diante da nova presença. Você realmente acha que acabou? A entidade sussurrou, sua voz um eco distorcido de dor e desespero. O som parecia arranhar a mente de Marcos, e ele sentiu sua sanidade à beira do colapso. Você liberou algo que não pode controlar. O homem das sombras hesitava, mas a nova entidade parecia alimentá-lo. Sua forma já marcada pela revolta e pela dor nascida do desespero. Marcos percebeu que aquela entidade poderia ser a raiz de todas as suas memórias esquecidas. Um eco de suas expectativas não correspondidas que voltava para cobrar o preço. O que você quer de nós? Marcos perguntou, sua voz quase um sussurro. Estava pronto para enfrentar mais uma vez a verdade. Quero que vocês sintam a dor que causaram. A criatura respondeu, avançando lentamente como uma névoa gélida, suas mãos se estendendo em direção a ele e às crianças. As memórias invocadas por Marcos começavam a flutuar pelo ar, revelando momentos de felicidade, mas agora estavam tingidas de cinza e desespero. Lembranças das festas, das tardes no parque, transformavam-se em eco da angústia que a entidade estava determinada a infligir. As crianças gritaram, apertando as mãos de Marcos com mais força, seus pequenos rostos marcados pela tensão e pelo medo do que viam se formando diante deles. Para cada risada, uma lágrima. Para cada alegria, uma dor. Berrou a criatura, seu corpo fazendo contornos cada vez mais grotescos. O homem das sombras, de pé ao seu lado, riu com uma malícia espantosa, como se estivesse recebendo um presente. Marcos respirou fundo, desesperado para encontrar uma saída. Ele sabia que não podiam sucumbir a isso. Tinha que proteger seus filhos. Mas como? O amor que havia unificado suas memórias agora servia como moeda para algo ainda mais sinistro. Nós não nos renderemos, gritou Marcos, tentando reunir coragem. Nós somos mais fortes juntos. Mas a criatura parecia se alimentar de sua bravura, sua forma se ampliando, tomando mais espaço na sala. Os sussurros se transformando em gritos agudos. As sombras dançavam freneticamente, enquanto a casa se tornava um palco de desespero. E então, uma ideia ameaçadora cruzou a mente de Marcos. Ele poderia não ter todas as respostas, mas havia algo que poderia ser feito. Se o homem das sombras e a entidade eram o resultado de suas memórias e medos, talvez pudessem transformar a dor em coragem, aproveitando essa escuridão contra eles. Lembrem-se do que superamos. Marcos invocou, enquanto sentia a luz dentro de si começar a brilhar novamente. Nossas memórias não são apenas dor. Elas também são amor e força. As crianças começaram a se unir a ele, a coragem abalando a tristeza. Marcos esperava que a luz pudesse expelir aquela escuridão. Mas, em meio à batalha interna, algo mais perturbador se aproximou na penumbra. A fissura de repente estourou em um brilho quase insuportável, e um movimento brusco fez os pés de Marcos escorregarem, obrigando-o a se apoiar nas crianças. Elas estavam envoltas em um brilho dourado que pulsava, mas no momento em que ele se virou para encarar a entidade, notou outra presença atrás dela. Algo ainda desconhecido. O que aquela nova sombra traria? Uma esperança? Ou uma escuridão incontrolável? O ser recém-aparecido tinha uma presença ainda mais opressiva. Seus contornos eram obscuros, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. Um cheiro de ferrugem e terra molhada invadiu o ar, e Marcos sentiu sua respiração ficar entrecortada. A luz dourada que envolvia as crianças os mantinha seguros, mas a estranha sombra parecia sugá-la, absorvendo cada raio de esperança. Você se lembra de mim? Um sussurro profundo, reverberante, escapuliu daquela nova forma. Era uma voz arrastada, como se cada palavra tivesse de lutar para sair. Marcos congelou, as memórias afiadas cortando sua mente.
O homem das sombras tinha história, mas esse ser era algo que ameaçava tudo que ele amava. O que você quer? Perguntou Marcos, seus olhos tentando enxergar além do pânico. As crianças apertaram suas mãos, os olhos wide abertos, refletindo o horror que tomava conta do lugar. Eu vim reclamar o que é meu. Rugiu a nova entidade, e um vento gélido percorreu o ambiente, fazendo os objetos na casa tremerem. Um estalo ecoou quando a porta da sala se fechou violentamente, como se a escuridão estivesse se aprisionando ali dentro. Marcos olhou para as crianças, seus rostos pálidos como o da criatura à frente deles. Ele sabia que não podiam se deixar envolver por aquele terror. Lembrou-se das histórias que seu avô contava, fábulas que falavam de pactos feitos por ganadeiros em troca de poder e riqueza. Ele se perguntava quantas almas foram perdidas quando se deixaram levar pela ganância. Nós não temos nada que você possa querer, Marcos gritou, segurando firme as crianças. Se você veio cobrar alguma dívida, saiba que estamos prontos para lutar. O homem das sombras se aproximou, um sorriso cruel, lazarento em seu rosto deformado. Ele parecia se deliciar com o desespero, alimentando-se das memórias distorcidas que flutuavam ao redor. Que jogada grotesca, pensou Marcos. Ele não quer apenas nos amedrontar, mas destruir o que somos dentro e fora. Eles não podem lutar, pai. Uma das crianças chorou. Temos que correr. Mas Marcos sabia que correr não era uma opção. A penumbra que o cercava se adensava, a luz dourada parecendo se apagar lentamente. O espaço era um campo de batalha, e ele deveria ser o escudo dos seus filhos. A única maneira de se salvar seria enfrentar a sombra. Determinado, ele decidiu usar as memórias mais alegres e luminosas que tinha. Os risos, as brincadeiras, cada momento feliz que construíram juntos. Quanto mais ele as lembrava, mais as cores tomavam forma na sala, desafiando a presença opressiva que os cercava. A alegria que conhecemos não pode ser apagada por você, gritou, sua voz se elevando acima da escuridão. A dor pode ser um fardo, mas também é parte do nosso caminho. Não temos medo de você. As sombras gargalharam, a entidade rindo como se o desafio fosse um jogo, mas algo dentro de Marcos se acendeu. Ele começou a erguer as mãos, invocando um brilho intenso que o conectava à luz que ainda existia. Naquela fração de segundo, ele percebeu o verdadeiro poder que tinha. O amor. E enquanto o resplendor começava a dançar ao redor deles, algo mudou. A forma grotesca da entidade deu um passo para trás, hesitando. Era como se o brilho estivesse queimando o medo, revelando o que há de mais profundo e obscuro. Mas, no exato momento em que a luz parecia triunfar, uma nova onda de sombras se arrastou, formando figuras ainda mais terríveis atrás do ser inicial. Marcos olhou para aquilo, um nó na garganta e coração acelerado. Quanto mais luz ele gerava, mais sombras apareciam, numa dança macabra e ameaçadora. As crianças, desorientadas, olhavam para o pai, buscando respostas que ele não tinha. A verdade estava perto, e a resposta ameaçadora de tudo aquilo pulsava à sua frente. Que maldição era aquela? O que realmente havia sido libertado naquela casa? Era a hora das revelações, mas para sua surpresa, as figuras que surgiam ao fundo pareciam familiares, rostos conhecidos, sepultados, atormentando seu mundo. O que cada uma delas carregava? A cada instante, a verdade se tornava cada vez mais aterradora. Qual seria o preço a ser pago pelo passado que se negava a morrer? Marcos sentia o coração disparar. As sombras que emergiam tinham rostos conhecidos, almas que ele nunca havia imaginado serem parte de seu passado. Aquelas expressões, antes ofuscadas pelo tempo, agora gritavam por liberdade. Cada figura era um eco de sua história, um lembrete do que havia perdido ao vender sua alma em busca de poder. O que vocês querem de mim?
gritou Marcos, tentando enfrentar as visões. A tensão crescia, e a casa se tornava um labirinto de memórias e medos. As crianças, em seus pequenos braços entrelaçados, sentiam o impacto da dor e do desespero. Você sabe, sussurrou uma das sombras, uma figura familiar. Era um amigo de infância que havia morrido em um acidente. Você selou nosso destino, e agora deve arcar com as consequências. A sensação de traição invadiu o peito de Marcos como uma faca. Ele nunca quis que essa negociação resultasse em perdas, mas ao mesmo tempo, não podia se esquecer das escolhas que fizera. A dor se transformava em culpa, e a culpa em determinação. Não, eu não vou permitir que isso aconteça, gritou erguendo as mãos. Nós somos mais do que nossas escolhas erradas. Nós somos amor, lembranças, e juntos somos mais fortes. As crianças fecharam os olhos, e ao seu redor uma luz começou a brilhar timidamente. Um histórico de memórias felizes se projetou. Lembranças de risadas, abraços e tardes ensolaradas se erguiam diante deles, como um escudo contra a escuridão. Marcos empurrou o medo para fora de sua mente, unindo-se a seus filhos. Eles repetiram juntos as memórias que os mantinham vivos. E à medida que as sombras se aproximavam, a luz crescia, expandindo-se como uma onda, tomando conta do ambiente. O homem das sombras e a nova entidade hesitaram. Estavam alheios à força que estavam prestes a enfrentar. Com a determinação renovada, Marcos gritou: "O amor jamais é em vão." A luz começou a se espalhar, enfraquecendo as sombras, que se contorciam como se estivessem queimando. Era uma batalha intensa, um combate entre a luz e a escuridão, que ecoava pelas paredes da casa. O chão tremeu, e os sussurros das almas perdidas se tornaram gritos de libertação. Histórias que antes foram apenas dor, agora se transformavam em esperança. Marcos viu suas memórias sendo recriadas, aquelas que os uniam, que mostravam a força que tinham em momentos de crise. O calor que emanava de seus filhos o envolveu, formando uma corrente indestrutível. "Juntos vamos vencer!" gritou ele, segurando as mãos das crianças com mais força. À medida que a luz se intensificava, Marcos percebeu que a entidade que emergira da fissura não parecia tão sólida quanto antes. Havia medo em seus olhos, uma fraqueza que antes não existia. O homem das sombras, agora visivelmente inquieto, viu sua criação tremer sob a força unida da família. "Você não pode!" tentou gritar a criatura, sua voz se perdendo em ecos agonizantes. Mas Marcos não hesitou. Para todas as memórias que carregamos, para todos os momentos que superamos, nós não somos vítimas de nossas escolhas, somos autores de nosso destino. As crianças, agora imbuídas de uma coragem renovada, começaram a entoar palavras de amor e união que reverberaram no ar, criando uma quase sinfonia de luz e esperança. Juntos, eles não eram apenas uma família, mas um exército contra a obscuridade. De repente, a casa começou a respingar a luz, enquanto a pulsação do amor se tornava mais forte, como um coração que batia em perfeita harmonia. As sombras gritaram em uníssono, uma explosão de dor e desespero que finalmente se dissipou. Uma onda de calor tomou conta do lugar, e, em um estalo ensurdecedor, as entidades começaram a se desvanecer, desaparecendo como fumaça ao sol. Marcos, exausto, mas cheio de esperanças, caiu de joelhos, segurando seus filhos. Eles estavam salvos. A casa, agora iluminada, se transformou no lar que sempre deveria ser. Silêncio, finalmente, reinou. Mas a festa de alívio foi breve. Ele sabia que aqueles ecos do passado ainda existiam, mas também sabia que havia construído um novo futuro, baseado no amor e na verdadeira união. Mesmo que nunca pudesse apagar o passado, ele poderia salvaguardar o presente. Marcos levantou os olhos e, com um sorriso tímido, viu Ana se aproximando,
revigorada. A luz ainda brilhava em suas pupilas, e ele sabia que juntos poderiam superar qualquer sombra que viesse. A verdadeira batalha havia terminado, mas eles aprenderam que a força estava no amor compartilhado, na união inabalável. E assim, enquanto a luz do novo dia surgia no horizonte, eles deixaram a casa, carregando em seus corações as memórias que realmente importavam. Aqui começava a verdadeira história de Marcos e sua família. Agora, se você se conectou com essa história de amor, superação e terror, precisa agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora. Ajude a alimentar este algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A hora é agora. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de estarmos juntos nessa jornada.